Bem, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Henrique e a gente vai começar a terceira parte da nossa lista de limites e continuidade agora para finalizar a lista de uma vez por todas, né? A gente vai até o fim, né? Que nem a mega da virada agora, é até ganhar. Então, o seguinte, nesse problema 12, a gente tem inicialmente uma desigualdade específica ali, ó, se vocês derem uma olhada, né? Você tem 1 menos x quadrado y² sobre 3 estritamente menor do que a arctangente de xy sobre xy, é menor que 1, né? Então o objetivo é calcular esse limite aqui, certo? O objetivo é calcular esse limite, certo? Para calcular esse limite, o que a gente vai ter que usar é uma coisa chamada teorema do confronto, né? Vocês devem lembrar do teorema do confronto lá da reta, né? Teorema do confronto ou regra do sanduíche também. Então, se você tem aqui, suponha que você tem f, g e h, funções que vão do R2 na reta, nesse caso, né? A gente está fazendo um caso particular aqui do teorema do confronto, tá? Funções f, g e h, funções do R2 na reta, faz que aqui h de xy, tá, g de xy menor do que f de xy, menor do que h de xy, para todo xy em R2. E além disso, né, se existem os limites dos extremos aqui, quando xy tende a um certo x0 e y0, né, fixado no R2, ou seja, existem os limites quando xy tende a x0 e y0 da g de xy. E esse limite, além de existir, ele é igual ao limite quando xy tende a x0, y0 da h de xy, certo? Existem os limites i, né? Vamos melhorar aqui essa escrita. Existem os limites i. Além de existirem, eles são iguais nos extremos aqui da desigualdade. Então, existe o limite do meio, né? Em x0 e y0. Existe o limite quando xy tende a x0 e y0 da f de xy. E vale a igualdade também, né? Vale a igualdade entre os três, ele espreme. É por isso que a gente chama de regra do sanduíche, porque ele espreme literalmente, né? Então, e os três limites são iguais. Você tem o limite quando xy tende a x0 e y0 da g de xy é igual ao limite quando xy tende a x0 e y0 da f de xy, que é igual ao limite quando xy tende a x0 e y0 da h de xy para algum xy para algum x0 e y0 em R2, né? Para algum x0 e y0
dentro do R2, ok? Então isso é o que diz o teorema do confronto, é exatamente isso que a gente vai utilizar nesse problema e em mais alguns daqui para frente, né? Então vamos lá. Observe o seguinte, né? O que a gente tem do enunciado? A gente tem que 1 menos x2y2 sobre 3, né? Só um minuto. Então, 1 menos x2y2 sobre 3 menor ou igual que o arco tangente de xy sobre x menor ou igual, não, desculpa, estritamente menor que 1, né? Então, você observa o seguinte, ó. Observe que o limite nas extremidades, observe que o limite quando xy tende a 0, 0 de 1 menos x2y2 sobre 3 e o limite quando xy tende a 0, 0 da função constante igual a 1 existem, né? E são iguais. São iguais a 1. Ora, se eles existem e são iguais a 1, então o que vai acontecer? Nós conseguimos espremer as duas funções de tal forma que o limite dessa parte, quando xy tende a 0, 0, é igual ao limite dessa parte, quando xy tende a 0, 0. Ambos dão 1. Certo? É fácil ver que esse limite existe, essa função é contínua em 0, 0. E essa aqui é constante, é contínua em todo lugar, em particular no 0, 0. Então, vai existir o limite dessa função quando xy tender a 0, 0. E vai valer esse limite vai valer o mesmo valor das extremidades aqui, né? É isso que diz o teorema do confronto. Logo, pelo teorema do confronto, ou pela regra do sanduíche, não sei como é que vocês preferem chamar. Logo, pelo teorema do confronto, existe o limite quando xy tende a 0, 0 do arco tangente de xy sobre xy, e esse limite é igual a 1. Ok? Então, o teorema do confronto é um resultado muito forte para isso, né? Vou usar o teorema do confronto muitas vezes. Então, esse limite existe, é igual a 1. Ok? No problema 13, 12, o 11 está feito. Tá. No problema 13, ele quer saber para que valor essa função vai ser contínua. Ó. Então, a gente tem que lembrar quando é que a função é contínua, né? Ela é contínua quando o valor da função num determinado ponto, né? Quem é o ponto em questão aqui? É a origem, né? Então, quando você mandar o x para 0, 0, por qualquer caminho, esse negócio tem que dar igual a A, né? Então, a gente tem que calcular o limite lá em cima, ver quanto é que vai dar. Eu estou supondo que ela seja contínua, então já garanto que o limite existe e ele tem que ser igual por todos os caminhos, né? Então, de cara você já toma aí um lado e vê que bicho é que dá, certo? Aqui não tem o que fazer, né? Porque o que você vai ter que prestar atenção?
como por hipótese f deve ser contínuo, deixa eu fazer aqui uma caixazinha de texto para escrever menos, porque senão só amanhã escrevendo aqui. Vamos ver aqui onde é que tem a caixa de texto aqui. Não dá para escolher não? Desce para escolher. Pronto. Aqui. Então, como por hipótese f deve ser contínua, então o limite lá no 0,0, que é a nossa seria em tese a nossa descontinuidade, deve ser o mesmo por quaisquer caminhos tomados, né? Certo? Eu já estou supondo de novo, eu estou supondo que ela deve ser contínua. Tem que lembrar disso. Se eu estou supondo que ela deve ser contínua, eu já estou supondo automaticamente. Supor que ela é contínua significa supor que esse limite existe. Então, se ele existe, a gente sabe que o valor do limite é único qualquer caminho que eu tome, né? Então, faço o seguinte agora. Então, tomemos os seguintes. Tome o seguinte caminho só precisa de um caminho, sei lá, você toma. Tomemos o seguinte caminho. Né? Vamos tomar aqui o caminho, caminho alfa de t, sendo t0, por exemplo, 0t, tanto faz. Não interessa aqui. Então, pelo caminho, escrever esse caminho direitinho, né? Alfa da reta em R2, dado por alfa de t igual a t0. Pronto, você está se aproximando pelo eixo x aí. Então, de novo, como f deve ser contínuo, então o limite quando xy tende a 0,0 da função f de xy tem que ser igual a f de a, né? Aliás, a f de 0,0, que é a. Isso implica que esse limite tem que ser igual por todos os caminhos, em particular pelo caminho alfa de t. Então, o limite quando t tende a 0 do f do alfa de t também tem que ser igual ao f do 0,0, que o 0,0 é a imagem, a curva alfa em particular é contínua, né? No 0, e alfa de 0 é 0,0. Isso tem que ser igual a a, né? Portanto, quem é que vai ser o limite quando xy tende a 0,0? Aliás, quando t tende a 0, limite igual a desculpa. Portanto, o limite quando t tende a 0 do f de alfa de t tem que ser igual a a. Isso implica que o limite quando t tende a 0 de t0 vezes t quadrado menos 0 quadrado, t quadrado mais 0 quadrado, tem que ser igual a a. Mas isso aqui tudo é 0. Basta você perceber que esse limite aqui todinho vale 0. Logo, isso implica que o a obrigatoriamente tem que ser igual a 0. Não há outra saída para ele. Certo?
Forma simples, mas você precisa usar basicamente conceitos de continuidade que a gente tem que lembrar especificamente o que significa a função ser contínua. Ok, tem uma folha a mais aqui, deixa eu apagar essa folha. Pronto. Vamos para 14, que é um problema interessante, que é um problema que vai muito de encontro com o que a gente tem na lista 4, que é a lista de derivadas parciais, né? Então, você tem essa função específica aqui, f de xy igual a essa função aqui bonita. Ele quer que eu calcule os seguintes limites, né? Limite quando h vai para 0 do f de 2 mais h3, menos o f de 2, 3, tudo isso sobre h. O item B é o limite do f de 2, 3 mais k, menos f de 2, 3 sobre k. Aqui tem um errinho. K, pronto. Certo? Então, só um minuto. Lá no Carlos Simão dos Tereza, negado. Deixa o rapaz da propaganda passar. Pronto. Segundo o rapaz aqui, começou a colheita das acerolas. Deve ser uma informação extremamente relevante. Vamos lá, vamos seguir em frente. Então, vamos ver quem é que são esses limites, né? Primeiro, quem é que é o f de 2, 3, né? Tem que ter isso aqui. Vejamos. Só a título de curiosidade, esse limite vai ser a derivada parcial de f em relação a x no ponto 2, 3. E esse outro limite aqui vai ser a derivada parcial de f em relação a y também no ponto 2, 3, né? Depois, na próxima lista a gente vai ver isso com mais calma. Vamos assim, para os próximos capítulos. Muito bem. Então, vejamos, né? O que é o primeiro? Quem é o f de 2, 3 por aquela função lá em cima, né? O f de 2, 3 vai ser 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 vezes 3 menos 3 ao quadrado. Ou seja, o f de 2, 3 vale 4, 6, 18, 18 mais 4, 22, 22 menos 9, 13. Certo? Agora vamos lá, vamos escrever esse cara aqui, ó. Quem é que é o f de 2h, 2 mais h3? F de 2 mais h3 vai ser, ó, 2 mais h ao quadrado, 3 vezes 2 mais h, 3 menos 3 ao quadrado. Isso aqui vai ser 4 mais 4h mais h2 mais 18 mais 9h menos 9, né? Então isso aqui, quando você fizer as contas, você vai ter a mesma coisa, 4 mais 18, 22, 22 menos 9, 13. Aí você tem 4h mais 9h, 3h. Então vai ser h, vou fazer na outra linha, né? Vai ficar espremido aí. Então o f de 2 mais h3 vai ser h2 mais 13h mais 13, né? Pronto. Vamos ver esse primeiro limite antes da gente calcular o outro lá, né? Então eu quero agora o limite quando h vai para 0 do f de 2 mais h3 menos o f de 2, 3 sobre h. Isso é o limite quando h vai para 0 de quem? Vamos lá, nós vamos ter h2 mais 13h mais 13
menos o f de 2, 3, que é 13. Tudo isso sobre h. Então isso aqui vai ser o limite quando h vai para 0, de h2 mais 13h sobre h, né? Isso aqui dá, divide h por h, vai ficar h mais 13, isso aqui dá 13. Né? Não tem muito o que fazer não. Isso aqui dá 13. Certo? Divide aqui, fica h, divide aqui, fica 13. Manda o h ir para 0, esse termo some, sobra só o 13. Agora vamos ver o segundo, né? O segundo limite lá. Acho que aqui é o item A e ali é o item B, né? Aqui é o item A e ali é o item B. Tem um mais item A. E aqui é o item B de bola. Então, quem é que vai ser o f de 2? 3 mais k. Vai ser 2 ao quadrado mais 3 vezes 2, 3 mais k, menos k ao quadrado, né? Menos k não, desculpa. Menos, tem que ver se eu... Não errei não. 3 mais k. 3 mais k ao quadrado. Pronto. Beleza. Então isso vai ser o limite quando não estou calculando o limite ainda não, desculpa. Aqui vai ser 4. Aqui vai ser 6, 18. Mais 6k. Menos, né? Vamos lá. Quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quadrado do segundo. Certo? Só conferir. Quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quadrado do segundo. Tudo com menos na frente. Menos, menos, menos. Ok. Isso ali tá certo. 4 tá certo. Dá 18 mais 6k. Beleza. Então... quem é o f de 2? 3 mais k. Isso vai ser, esse 6 morre com esse menos 6, sobrou 9 mais 4, 13. 13 menos K2, né? Tem uma conta errada aqui, galera. Pera aí. Deve ter alguma continha errada aqui. Deve ter errado alguma conta, né? Vamos ver de novo aqui, ó. 18. Só conferir aqui, só um minuto. Tem nenhuma conta errada não. Vamos lá. Então quem é que vai ser o limite, né? Dessa forma. O limite quando k vai para 0 do f de 2, 3 mais k menos o f de 2, 3 sobre k vai ser igual ao limite quando k vai para 0 de 13 menos k quadrado menos 13 sobre k, né? O 13 soma com o 13, ficou menos k2 sobre k, dá menos k. Quando k vai para 0, isso aqui dá 0, né? Achamos o cara aqui. Beleza, né? No item C é um item mais interessante, é um item que já vai de encontro, não ao que tem no capítulo 4, mas no capítulo 5, que é a questão de diferenciabilidade, né? Nós vamos ver é que o fato de existirem derivadas parciais não implica que a função seja diferenciável, né? Para ela ser diferenciável, nós vamos ver mais à frente que é necessário
que de fato exista uma transformação linear dependendo de HK. Essa transformação linear ela vai ser o que a gente chama de derivada, ela vai ser de fato a derivada dessa função f, e uma função resto, né? Onde esse resto ele tem essa propriedade de que essa função resto dividido pela norma do HK, R de HK dividido pela norma do HK vai para zero, né? E aí você garante que se existir uma transformação linear e uma função resto que obedece a essa condição aqui embaixo, aí de fato a função vai ser diferenciável, né? E é exatamente isso que ele quer que a gente prove para essa função especificamente aqui, né? Tem que provar que existe uma transformação linear do R2 no R2, que existe uma função resto do R2 na reta que obedece a essa condição, né? Então vamos lá, vamos ver como é que isso acontece. Item C, então. Então vamos lá, vamos pegar esse cara, f de 2 mais h3 mais k menos f de 2, 3, e vamos ver o que acontece. Como é que a gente pode rearranjar em algo dessa forma aqui, né? Então vamos lá. Tem C de casa. C de Ceará, o mais querido. Então você tem f de 2 mais h 3 mais k menos f de 2, 3 vai ser igual. Vamos colocar logo tudo junto para a gente conseguir fazer o rearranjo. Então isso aqui vai ser 2 mais h ao quadrado mais 3, 2 mais h, 3 mais k, menos 3 mais k ao quadrado, né? Menos o f de 2, 3, que é 13. Então vamos lá. Vamos abrir as contas, né? 4 mais 4h mais h2, abrindo esse binômio. Aqui eu vou ter, ó, 6, 18, 6k, pula, 9h, 3hk. Eu vou ter, ó, menos quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Estou botando menos porque tem um menos aqui na frente de todo mundo, tá? Menos 13. Bem, eu não gosto dessa didática, desse negócio de cortar, corta, mas vamos usar aqui agora só para a gente se orientar, tá? Não, vermelho não. Vermelho é putaria. Vamos lá. Ó. 4 mais 18, 22. Menos 9, menos 13, menos 22. Beleza, né? Agora vamos lá, vamos olhar aqui, ó. O que vai ficar? Vamos olhar isso. 4h, 9h, 13h, 6k menos 6k, sobrou h2 menos k2 mais 3hk. Aqui a gente não tem que fazer nada com esse cara, né? Então, vamos tentar montar alguma coisa aqui, né? Então, assim, a priori, quando você fala de uma transformação linear, né? Quando a gente fala de uma transformação linear, que essa T de HK seja uma transformação linear do R2 no R2, né? Então a gente vai ter que pensar em montar uma matriz com esses coeficientes, com alguma coisa desse tipo aqui. E ainda tem que sobrar a R de HK, que quando dividida pelo módulo ainda vai ser a nossa função resto lá, né? Então, vamos pensar aqui como é que a gente vai formar essa função, essa T de HK. Muito bem, então, para a gente poder fazer esse arranjo, né?
O que a gente vai ter que fazer? Vamos pegar esse 4H mais esse 9H, juntar com... A gente vai ter 13H, né? E vamos voltar a olhar para os coeficientes aqui, ó. Certo? Quando a gente olhar para esses coeficientes aqui, para o resultado do item A e do item B, eles vão dar uma resposta em cima de quem seria essa transformação linear. Só corrigir uma coisinha aqui. Essa transformação linear tem que ser do R2 na reta, né? Então, a gente tem que procurar basicamente uma transformação linear cuja matriz seja uma linha, né? A gente vai ter aqui uma T11, T12, né? E essa matriz ela vai ser aplicada num HK aqui, né? Então é isso que eu quero provar aqui que existe, né? Então, vamos olhar para os coeficientes. Aqui eu tenho um 13H. Aqui eu tenho 3, né? Aqui eu tenho um 0. Aqui eu tenho um 13. Aqui eu tenho um 0. Então a gente pode pensar em rearranjar essa matriz linha dessa transformação linear da seguinte forma. Tal forma que a gente vai ter que... vamos escrever. Tal forma que nós vamos ter que... Ficar de preto. Tal forma que nós vamos ter que... F. Isso implica que F de 2 mais H, 3 mais K, menos o F de 2, 3, pode ser pensado dessa forma. Tá aqui tem 13H, certo? Então eu posso pensar nesse cara como sendo 13, seria esse primeiro coeficiente aqui, certo? 0, que seria aquele segundo coeficiente ali daquele limite, vezes o vetor HK coluna, né? Uma multiplicação matricial escrita dessa forma. Então tá aqui, essa seria a nossa transformação linear, né? Mas falta colocar a R de HK. Quem é que é a R de HK? A R de HK é quem sobrou, ó. Então, a R de HK vai ser... Quem foi que sobrou? H2, 3HK, menos K2. H2, 3HK, menos K2. Então, T do R2 em R linear é dada em forma matricial, né? T de HK como sendo um vetor 13H, né? Que é do R2 na reta aqui, aplicação linear. E quem é a nossa função R de HK? R de HK é o que sobrou lá, ó. K2 mais 3H menos K2, certo? Essa aqui claramente é linear, não tem o que fazer. Claramente é linear. Falta mostrar apenas que o limite, né? Quando o limite quando o HK vai para 0, 0 do R de HK sobre a norma do HK é 0, certo? Mas vamos lá, como é que eu provo isso? Vejamos então, né? Vamos tomar o limite, né? Então o limite quando o HK vai para 0, 0 do R de HK sobre a norma do HK, isso aqui pode ser escrito como limite quando o HK vai para 0, 0 de quem? Quem é o R de HK?
É aquele fator que a gente viu lá. H2 mais 3HK menos K2 dividido. Quem é a norma do HK? Raiz quadrada de H2 mais K2. Né? Agora a gente tem que provar que esse negócio vai para zero. Então vamos lá. Vamos separar. Ver se aparece aqui alguma coisa mais parecida com uma HK, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aparecer um outro H2 mais K2 aqui. Então vai ser o limite. Quando HK vai para 0, 0. Aí vamos lá, vamos botar aqui H2 mais K2. Certo? Mais 3HK. Agora, como eu fiz aparecer aqui o K2 desse lado, eu tenho que tirar outro K2. Então, menos 2K2. Tudo isso sobre raiz quadrada de H2 mais K2. Certo? Muito bem, agora vamos lá. Vamos ver o que a gente faz, né? A gente tem aqui, ó. Essa parte está resolvida. Esse cara dividido por esse. Aqui vai para zero. Certo? Esse cara aqui aparentemente também está resolvido. Certo? O que em tese faltaria, né? E aí a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado. É o que sobra aqui. O menos 2K2. Ou eu posso tentar rearranjar com alguma coisa. E aí pode dar certo. Vamos ver aqui. Então vamos lá. Vamos quebrar esse limite. Não tem o que fazer, né? Então isso aqui vai ser o limite. Quando HK vai para 0, 0, né? Aí eu vou ter aqui, separar em dois. H2 mais K2 sobre raiz quadrada de H2 mais K2 mais, o que foi que sobrou? Sobrou lá 3HK menos 2K2 sobre a raiz de H2 mais K2, certo? Agora aqui, ó, vamos repetir. Então, limite. Aqui eu não tenho o que fazer, né? Porque H2 mais K2 sobre raiz quadrada de H2 mais K2. Isso aqui vai ser HK tende a 0, 0. Raiz de H2 mais K2. Aqui não tem problema. Quando HK vai para 0, 0, isso aqui vai para 0. Mas, agora, para esse cara eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro colocar 3H menos 2K em evidência. 3H menos 2K em evidência. E aí o que sobrou aqui foi K sobre a raiz quadrada de H2 mais K2. E aí o problema se acabou, né? Por que acabou? Vamos olhar. Primeiro, esse cara vai para zero. Sem problema. Certo? O que acontece? Esse rapaz é limitado. A gente já viu, estamos cansados de ver isso aqui. Isso aqui é limitado. E quando o HK vai para 0, 0, esse cara vai para 0. Então, tudo isso vai para 0. Consequência imediata disso, e uma senhora consequência, é que, portanto, o limite quando HK vai para 0, 0 do R de HK sobre a norma do HK sobre a norma do HK é de fato 0. E de fato existem tanto a transformação linear T como essa função resto que satisfaz essa condição. Certo? Então, se eu puder dar uma dica para vocês, de fato é essa aqui. Quando vocês forem procurar essa T e esse resto, vocês façam essa procura, essa busca, né?
façam essa busca em termos desses coeficientes aqui, ó, desses limites, tá? Tanto desse primeiro limite aqui, como desse segundo limite aqui, ó. Façam a busca da transformação linear aqui em cima. E a função resto vai ser o que sobrar, certo? Beleza. Estamos acabando aqui, né? A 15 é uma coisa que a gente vai utilizar muito, certo? Que é mudar coordenadas cartesianas para coordenadas que nós vamos chamar de coordenadas polares, certo? Onde a gente muda o referencial. Se vocês lembraram lá do cálculo, qual é o tipo de referencial? Quando você está em coordenadas retangulares ou coordenadas cartesianas, convencional, pelo menos dentro do R2, você faz a observação em termos de distâncias ortogonais aos eixos, né? Então, você pega aqui um ponto XY qualquer, então você se orienta por distâncias. Isso aqui vai valer X, isso aqui vai valer Y, né? Então você se movimenta em termos de retângulo. Quando você está em coordenadas polares, você vai se movimentar, você pega um eixo de referência, né? Você pega um eixo de referência, e aí o que é que você faz? Para um ponto qualquer, você pega um ponto sobre esse eixo de referência, você vai chamar de origem, né? E aí você vai se orientar da seguinte forma: você olha a distância ao qual eu me encontro desse eixo de referência, você tem uma certa distância r, e você tem um ângulo medido no sentido anti-horário, um ângulo θ, entre o segmento que liga a origem e o ponto, né? A gente chama o P de rθ, e o ângulo formado entre o segmento que liga P à origem e esse eixo de referência, né? Então isso são os dois parâmetros de orientação para coordenadas polares, né? Quando você faz o r tender a infinito e o θ tender a 2π, você tem o R2, né? Você pode fazer todo o R2 aí tranquilamente com R variando de 0 a mais infinito e o θ variando de 0 a 2π. Você cobre tudo também, sem problema. E a questão é que você pode usar o que o problema diz é que você pode usar essa mudança de coordenadas para tentar facilitar o cálculo de limites desse tipo, né? Que é justamente o que ele diz, que você pode, se você não puder fazer nenhum progresso com um limite desse tipo, você muda as variáveis, reescreve o x como sendo r cosseno θ, né? E aí de fato você pensa que isso aqui pode ser um triângulo retângulo, então você tem aqui x, isso é um r cosseno θ, você tem um y, isso aqui é um r seno θ, e você investiga o limite da expressão quando r vai para zero, né? Especialmente quando você está se aproximando da origem, certo? E aí você vê que isso vai especificamente, pode lhe dar um resultado melhor em termos do limite, né? E lhe dá uma noção de comportamento também, porque dizer que você tem que olhar aqui e dizer que a norma do XY, isso é para investigações na origem, né? Primeiro, norma do XY menos 00 se é menor do que delta, vai implicar justamente isso, né? Que o módulo de R é menor do que delta, e que implicar que o módulo de f de xy é menor do que L significa aplicar aqui o módulo de f de rθ, agora olhado como variáveis r e θ menos o limite em questão menor do que epsilon. Então, se isso aqui acontecer para coordenadas polares, fatalmente vai acontecer para coordenadas cartesianas, e esses dois valores vão coincidir, né? Então, é exatamente isso que nós vamos fazer, verificar que isso realmente é verdade, né? Muito bem, então por hipótese a gente sabe que existe o limite quando xy tende a zero da nossa f de xy, isso é um certo L', né? Onde esse L' tem que ser obviamente um número real. E aí fica a discussão que se não existe o limite,
quando xy vai para 0, 0 da f, significa que não existe o L procurado, né? Esse é o fato, porque o limite, quando existe, é único. Se existe o limite é único. Então, esse fato aqui tem que ser levado em consideração, certo? Muito bem, então a gente supõe que existe, supõe que ele é um L', depois a gente vai ver que esse L' tem que obrigatoriamente convergir para esse R, né? Então, é sugerida essa transformação, né? Então, você observa, e aí você deve lembrar da transformação em coordenadas polares lá da reta, que quando você olha, por exemplo, para a norma de xy, isso aqui é a raiz quadrada de x2 mais y2, ou seja, isso aqui é a raiz quadrada de r cosseno θ ao quadrado mais r seno θ ao quadrado, né? De fato que isso aqui é r, certo? Então, supondo um r positivo, não faz sentido esse r ser negativo, certo? Então, quando você diz, então dizer que a norma do xy menor do que delta significa dizer que R é menor do que delta, consequentemente significa dizer que o módulo de R é menor do que delta, certo? Supondo delta positivo. Ok? Uma vez que nesse caso o módulo de R é igual a R. Primeiro ponto. Segundo ponto que a gente tem que levar em consideração. Agora, quando a gente faz essa transformação, certo? Então a gente pode pensar no R cosseno θ, R seno θ, como sendo uma composta, né? Você pensa nisso como sendo uma composta. Você pode definir, de fato, se você tem G, uma função, a gente ainda não fez um estudo mais característico de funções desse tipo, mas se você pegar G como sendo a função que a cada R θ, né? A gente acaba fazendo essa mudança, essa transformação. Você pega uma função da R2 na R2, onde essa G faz exatamente o que o problema pega. Ela pega um R θ e transforma esse R θ em R cosseno θ, R seno θ, certo? Então, o que a gente faz? Na prática, o que a gente faz? Eu tenho aqui uma G que sai do R2 o R2, né? Uma G que pega um R θ, que para cá eu tenho uma G que faz isso. Aqui também, como eu disse, a gente faz isso de forma sobrejetiva, certo? E daqui para cá eu tenho uma F, faz isso, joga o R2 em cima da reta, certo? E aí eu posso construir essa descida lateral aqui através da minha F bola G, né? Então a F bola G vai ser uma função que também vai para o R2 na reta, né? Isso aqui é onde essa G é de fato essa mudança de coordenadas, né? E a F de G de R θ é justamente a função F aplicada no R cosseno θ, R seno θ. Né? O que a gente faz? A gente pega um R θ aqui, joga esse R θ
num R cosseno θ, R seno θ. Depois pega esse R cosseno θ, R seno θ e joga ele no F do R. No F do X, vamos dizer assim, no F X de R θ, Y de R θ. Pronto. Para não complicar muito a coisa, né? Essa função é contínua, essa G, a gente ainda não tem essa noção de continuidade lá mesmo, mas vamos tentar pelo menos garantir, vamos tentar pelo menos esclarecer isso de alguma forma. Mas sendo essa função sobrejetiva, então cada R cosseno θ, R seno θ, como G é sobrejetiva, então como G é sobrejetiva, para cada XY, existem, né, R θ, de tal forma que o R seja raiz quadrada de x2 mais y2 e o θ possa, por exemplo, ser escrito como o arco tangente de y sobre x, né? Você pode pensar dessa forma também, ok? Muito bem. Então a questão é a seguinte. Feita a explicação sobre essa R θ, a gente vai aqui para garantir que existe esse L de fato, né? Certo? Mas vamos lá. A gente sabemos que módulo de xy, toda vida que o módulo de xy, que a norma de xy for menor do que delta, isso implica, né, que o módulo de R é menor do que delta, mas se isso acontece, então nós temos que o módulo de f de x, y menos L' é menor do que o epsilon para todo epsilon positivo, né? Senão o limite não existiria, certo? Mas o f de módulo, dizer que o módulo de f de xy, dizer que o módulo de f de xy é menor do que o módulo de f de xy menos L' é menor do que epsilon, significa dizer que o módulo do f de x de r θ, y de r θ menos L' é menor do que epsilon. E isso significa dizer que o módulo do f de r θ menos L' é menor do que epsilon, né? Ou seja, isso significa dizer que o limite quando xy vai para 0, 0 de f de xy igual a L' pode ser reescrito como o limite da norma do xy indo para 0 do f de xy igual a esse L', e isso por fim significa dizer que o limite quando o r vai para 0 do f de r θ é igual a L'. Como o limite é único,
limite é único, se ele existe tem que ser único. Isso implica que o limite, quando xy vai para 0, 0, do f de xy tem que ser igual ao limite, quando r vai para 0, do f de r θ. E isso tudo tem que ser igual ao mesmo L', né? Então, de fato, ele existe e eles são a mesma pessoa, obrigatoriamente a mesma pessoa, porque se não forem o limite não existe, né? E a gente recai naquele caso lá em cima. O problema mais construtivo do que difícil, né? Mas, muito bem. A 16 é para usar esses fatos. Então, você tem uma função, vamos escrever ela em termos de coordenadas polares, né? Não tem seja x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, onde o r é positivo e o θ varia dentro do intervalo dos π, né? Agora esse aqui é positivo e θ variando dentro do intervalo dos π, né? Então, eu quero mostrar isso aqui. Quem é que vai ser o f do r cosseno θ, r seno θ? Então, f de r cosseno θ, r seno θ vai ser igual a 2 r cosseno θ quadrado, x é r cosseno θ, r seno θ, sobre r cosseno θ a quarta, mais r seno θ quadrado, né? Então isso aqui vai ser igual, ó. Se você olhar, então isso aqui vai ser igual. Isso aqui vai ser igual a 2 seno θ cosseno θ, ou melhor, até agrupar ao contrário, né? Isso aqui vai ser igual. Aqui eu tenho r cosseno θ quadrado, então eu pego um r cosseno θ. Quando eu pego um r cosseno θ é porque sobrou um r cosseno θ do outro lado de lá, vezes 2 seno θ cosseno θ, né? Isso aqui a gente sabe que é o seno de 2θ, certo? Aqui embaixo vamos olhar o seguinte, ó. Aqui a gente vai ter o seguinte, né? Vamos lá, vamos pensar nesse cara aqui. Aqui eu tenho r cosseno θ quarta. Aqui eu tenho r seno θ ao quadrado. O que dá pra gente fazer com relação a isso, né? Vamos lá, vamos ver o que dá para ser feito. Aqui no problema 17, o que a gente vai ter que fazer? Você pega uma f de xy que se divide com um produto, ou seja, ela é uma de x vezes um h de y, uma função de xy, onde eu posso separar uma coisa que depende apenas de x vezes uma coisa que depende apenas de y, de tal forma que o limite dessa função g, quando x vai para x0, é L, e o limite dessa parte que depende só de y, quando o y vai para y0, é M. Então existem os limites quando x tende a x0 e y tende a y0 das funções g e h, que são as funções, essas funções na parcela, essas funções fatores aqui da função f, né? Quer que eu prove que o limite da função f, que se escreve como produto dessas duas, é de fato o produto dos limites dessas funções quando x tende a x0 e y tende a y0, né? E usar esse resultado para calcular esse limite, né? Ok? Em outras palavras, é você provar o seguinte, que se uma função se escreve como
um produto de fatores de variáveis independentes, tem um produto de funções de variáveis independentes, então o limite do produto é o produto dos limites, né? O limite do produto das funções respectivas a essas variáveis é o produto dos limites de cada função separadamente, né? Muito bem. Então, para provar esse resultado, vamos provar uma equivalência dele, certo? Nós vamos perceber o seguinte, provar que o limite quando xy tende a x0, y0 da minha f de xy é igual a L vezes M, então, ou melhor, se somente se o limite quando xy tende a 0, 0 dessa expressão f de xy menos Lm, se isso tudo existir for 0, né? Ok? Se esse é 0, esse é Lm. Se esse não existe, esse não existe. Se esse não é 0, esse não é Lm. Certo? Muito bem. Então, é isso que nós vamos utilizar. Nós vamos provar essa equivalência para garantir esse resultado. Então, vamos lá. Certo? A questão é a seguinte. Ó. Vamos avaliar o limite. Limite quando xy tende a 0, 0, minha f de xy menos Lm, né? Muito bem, vamos olhar aqui embaixo quanto é que vale. Então, o limite quando xy tende a 0, 0 da minha f de xy menos Lm pode ser escrito aqui tudo junto, tá? Pode ser escrito como limite, aliás, 0, 0 não, x0 e y0, só conferindo aqui, tá? x0, y0, xy tende a x0, y0, certo? Então vamos reescrever esse limite de modo a deixar a expressão mais amigável, mas sem alterar o sentido inicial da expressão, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar, colocar aqui f de xy, eu vou colocar esse termo menos g de x m mais, agora para não alterar, como eu coloquei g de x m, eu coloco mais g de x m menos o outro lá, Lm, né? Não alterei em nada a expressão, só acrescentei e subtraí g de xm aqui. Então isso aqui vai poder ser escrito dessa forma. Quando eu substituir a f por g de x h de y, isso aqui vai poder ser escrito dessa forma. Você vai ter g de x h de y menos g de xm mais g de x m menos Lm. E aí vamos colocar os caras em evidência. Aqui eu coloco g de x em evidência nessa primeira parte. Coloco g de x em evidência. Nessa segunda parte eu coloco m em evidência. Então aqui vai ficar o limite quando x, aqui de novo eu insisto em colocar o 0, 0, né? x0, y0. Pronto. Esse vai ser o limite quando xy tende a x0, y0 de quem?
aqui vou colocar g de x que multiplica h de y menos m mais m que multiplica g de x menos l, né? Muito bem, agora vamos avaliar se existem os limites, né? Ó, então você percebe que tanto existe o limite quando g de x, e além disso, o g de x vai para L quando x vai para x0, o m é constante, g de x menos L é sempre menor do que um epsilon, sempre que x menos x0 é menor do que delta, e h de x menos m é sempre menor do que um epsilon h quando y menos y0 é menor do que um delta h, né? Então, ou seja, existe o limite dessa expressão. Então, eu posso separar em dois limites específicos, né? Na verdade, eu nem preciso, porque o que acontece? Quando y tende a y0, o h de y menos m tende a 0, né? Que é uma função real. E da mesma forma, quando x tende a x0, o g de x menos 0 tende a 0, porque é uma função real. Então, isso significa que esse limite todo tende a 0. E logo, o limite quando xy tende a 0, 0, x0, y0, da minha f de xy menos lm vai para 0. Isso significa que o limite quando xy tende a x0, y0 da minha função f de xy é igual ao lm, como queríamos demonstrar, né? Então é bacana também. Próximo, né? Próximo aqui é um problema muito construtivo. Nós fizemos um parecido lá em cima, né? Quando a gente estava, nós fizemos uma mudança de variável específica lá, né? Mostrar que esse limite é ao quadrado, ok? De fato, né? O que a gente tem que lembrar disso aqui? Tem que lembrar que para quaisquer xy reais, vamos lembrar que para quaisquer xy reais, nós podemos reescrever essa expressão aqui de cima de outra forma. Nós podemos reescrever essa expressão como sendo 1 mais x elevado a y sobre x pode ser reescrito como sendo 1 mais x elevado a 1 sobre x, tudo isso elevado a y, né? Então basta agora você substituir isso no limite. Portanto, quem é que vai ser o limite? O limite quando xy tende a 0,2 de 1 mais x elevado a y sobre x é igual ao limite quando xy tende a 0,2 de quem? De 1 mais x elevado a 1 sobre x elevado a y, né? E aí nós entramos num resultado parecido com o que dizia a função, o problema 17, só que aqui não é g de x vezes h de y, que é g de x elevado a h de y, né? Mas de uma forma ou de outra,
você pode percebe que as funções não interagem separadamente. Então, quando você mandar o x para 0, você pode reescrever essa expressão dessa forma, né? Essa expressão é equivalente a escrever a expressão dessa forma. É o limite quando x tende a 0 de 1 mais x 1 mais x elevado a 1 sobre x elevado ao limite quando y tende a 2 de y, né? Então, esse cara tende a E e esse cara vai para 2. Esse aqui é justamente E elevado a 2, né? Um problema que aparentemente era difícil, que não tinha uma saída, é só ter conhecimentos prévios de limite, né? E ver basicamente que essas funções dessa natureza se comportam quase que da mesma forma que se comportam na reta, né? Então, tranquilo. Muito bem. E aí, seguindo agora para a última questão dessa lista, né? Essa só não vai ser maior do que a lista de diferenciabilidade, derivada geracional, que essa vai ser uma lista de mais de 20 questões. Se vocês olharem as notas de aula do professor Gleidson, é uma lista que tem mais de 70 questões, então não vai dar para fazer tudo, não. Vamos escolher 20 aí, vamos tentar acochar o tempo, ver se a gente otimiza, porque é extremamente complexo, né? Então vamos lá. Nesse caso aqui, provar que essa função é contínua em 0, 0. Então, de novo, aquela mesma discussão que nós fizemos em cima daquelas outras funções. A gente prova que ela... a gente tem que provar basicamente coisas específicas, que é... Se fosse para provar que ela não era contínua, a gente tinha que verificar se o limite era diferente em algum dos caminhos, ou nesse caso a gente vai ter que usar... Nesse caso a gente vai ter que usar uma propriedade específica aqui, né? Porque na verdade é a seguinte, essa função ela está bem definida para todo x, y dentro do R2. Então, vamos olhar o seguinte, ó. Tem que lembrar basicamente o que significa ela ser contínua. Então vamos lá, ser contínua significa que... Qual é o nosso, vamos botar como objetivo, né? Qual é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo vai ser garantir que o limite quando x, y tende a 0, 0 da minha f de x, y é igual a justamente o f de 0, 0, né? Que é ln de 2. Certo? Se a gente conseguir garantir isso aqui, beleza. Resolve-se o problema, né? Então, então, vamos lá. Vamos lembrar do problema 17 lá. Vamos lembrar do problema 17. Pelo problema 17... Aliás, vamos mostrar por que a gente tem que lembrar do problema 17, né? Então vamos olhar para f de xy para todos os pontos onde xy é diferente de 0, né? Todos os pontos que estão fora ou de algum dos eixos ou da origem, né? Então vamos lá. Então, para todo xy, para todo par xy onde x vezes y seja diferente de 0, nós vamos ter o seguinte, ó, que f de xy é igual a 2 elevado a x menos 1 seno de y sobre xy, certo? Então a gente pode separar essa f de xy dessa forma. F de xy como sendo 2 elevado a x menos 1 sobre x seno de y sobre y. Essa moça aqui eu vou chamar de h de x. Cinza. Essa aqui eu vou chamar de g de x, perdão.
E essa aqui eu vou chamar de H de Y. E aí nós vamos lembrar do problema 17. Certo? E aí vamos olhar separadamente. Ó. O que nós sabemos lá do cálculo de uma variável? Nós sabemos que o limite, quando x tende a zero, de 2 elevado a x menos 1 sobre x é ln de 2. Né? De um modo geral, se você pega um A positivo diferente, de 1, né? Você tem que isso aqui é o ln de A. Limite de A elevado a x menos 1 sobre x, quando A é um A positivo diferente de 1, certo? Vou colocar isso aqui embaixo, aqui, ó. Coloca aqui, ó. Aqui o limite, quando x tende a zero boi, não é A. Limite quando x tende a zero, de A elevado a x menos 1 sobre x é ln de A. E aqui de novo, para A maior que 0, diferente de 1, certo? Ok? Então, beleza, né? Vamos lembrar isso aqui. Isso aqui é o limite fundamental, né, gente? Vamos lembrar aí. E o limite, quando y tende a 0, do seno de y sobre y é 1. Limite fundamental trigonométrico. Logo, pelo problema 17, tem que fazer o problema 17. O limite quando xy tende a 0, 0, da minha f de xy é igual ao limite quando x tende a 0 da g de x vezes o limite quando y tende a 0 da h de y. Beleza? Isso aqui é justamente, isso implica, uma vez que, né, vou citar ali, eu não coloquei ali em cima, mas uma vez que para todo xy tal que x vezes y seja diferente de 0, nós vamos ter que g de x é 2 elevado a x menos 1, né? Sobre x, e h de y, seno de y sobre y. Ok? Por fim, quanto é que vai ser esse limite? Por fim, nós temos que o limite quando xy tende a 0, 0 da f de xy é igual a ln de 2 vezes 1, que é o ln de 2, que é justamente o f de 0, 0. E, portanto, f é contínua. Opa. F é contínua em 0, 0, como queríamos demonstrar, ok? Beleza, galera, com isso a gente termina a lista 1, uma lista longa, bacana, mas bem longa, né? Vamos aí seguir em frente nas próximas. Tem a próxima derivada parcial, a próxima derivadas de ordem superior e a próxima derivadas diferenciabilidade derivada direcional. E por fim, para a prova aí, a de máximos e mínimos multiplicadores de Lagrange, beleza? Valeu, galera, um abração para vocês, até mais, até a próxima. Tchau, tchau.